7h38. Nesta semana tivemos uma data importante para chamar atenção sobre algumas letrinhas que você provavelmente já ouviu falar. TDAH. Para lembrar a necessidade de atenção especial para esse assunto, dia 13 de julho foi instituído como Dia Mundial do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para falar sobre esse assunto, o que é, do que se trata, como identificar esses sinais, está na linha conosco a psiquiatra, pós-graduada em neurociências do comportamento e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, Júlia Trindade. Doutora, obrigada por nos atender. Bom dia, como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar desse assunto tão importante, né, que essa semana teve essa data para a gente conscientizar sobre esse tema, né? Pois é. O que é? Vamos começar essa conversa, então, explicando para o nosso ouvinte o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente em um momento em que a gente está falando de muitos estímulos externos, né? A gente está falando de distrações o tempo todo, de tecnologias, de redes sociais, de pessoas que falam, poxa, eu começo a fazer uma coisa, quando eu vejo eu não terminei, eu estou fazendo outra, eu me distraio facilmente. Como identificar, né, os sintomas e saber separar quando é o caso mesmo do TDAH? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então isso quer dizer que ele começa já na infância. Inclusive, um dos critérios diagnósticos é que os sintomas, eles precisam estar presentes antes dos 12 anos. Então, é aquela criança que é muito agitada, que ela chega na escola e ela não consegue ficar sentada na sala, que é a característica da hiperatividade, ou então é aquela criança desatenta. Pode ser quietinha, nem toda criança com TDAH vai ser a criança agitada, mas a característica é a hiperatividade e ou desatenção e a impulsividade, então dificuldade de manter as tarefas. Só que ao mesmo tempo, se tiver algo que interessa muito, consegue ficar muito tempo. Então aqui, às vezes os pais falam assim, mas no videogame ele fica horas, no celular fica horas. Realmente, porque interessa. Aí quando tem que sentar na sala de aula, prestar atenção, tem essa dificuldade. Então esquece os materiais, esquece os compromissos, levanta, interrompe os outros, esquece o que estava fazendo, começa a fazer uma coisa e não termina. E isso normalmente começa antes dos 12 anos e persiste na maioria das pessoas, vai persistir 60%, vai persistir na idade adulta. E tem alguns casos, quando eu tenho, por exemplo, um ambiente muito que ajuda muito essa criança a lidar com isso, um QI alto, muitas vezes essa criança, esse adolescente vai crescendo com algumas dificuldades e vai ser feito o diagnóstico na idade adulta. Então pode sim, não é tão comum, mas pode ter o diagnóstico na idade adulta, mas eu vou visitar a infância e vou ver que já tinha algumas características, alguns sintomas importantes. O que hoje em dia acontece? As pessoas estão super atarefadas, com muitos estímulos, e aí elas começam a ter dificuldade de se concentrar, e aí começam a achar, será que eu não tenho déficit de atenção? Até porque nas redes sociais tem muita informação, e algumas características podem ser inclusive em comum com outros diagnósticos. Isso já responde aqui, em parte, a nossa ouvinte. Ela fala que tem 68 anos e ela pergunta, eu gostaria de saber se TDAH pode ser diagnosticado em idosos, porque quando éramos crianças não tínhamos conhecimento ou tanta informação assim, né? Ela fala, eu tenho 68 anos e sempre tive que me esforçar muito para fixar minha atenção numa leitura, por exemplo. E aí, doutora? Então, pode ser diagnosticado desde que a gente vá fazer um histórico e a gente teria que ter informações, inclusive, de outras pessoas, porque a nossa memória, muitas vezes, não é muito confiável para a gente ter esse diagnóstico. E até para tentar entender qual seria o benefício disso, né? É mais para poder entender, porque o que a gente pode pensar? Por exemplo, se eu tenho um filho com TDAH, a questão genética é importante. Então, é muito comum que pais que têm filho com diagnóstico de TDAH, às vezes vão fazer essa avaliação e vão ter esse diagnóstico. A questão genética é bem importante em relação ao TDAH. Então, tem que ser feita uma avaliação, tem que ser feita uma avaliação neuropsicológica, e nesses casos que a gente não tem muita dúvida, que são testes específicos para avaliar. O diagnóstico do TDAH ele é clínico, mas quando a gente tem alguma dúvida, porque pode ter uma ansiedade associada, pode ter um outro diagnóstico, então a gente tem que avaliar isso e até as questões cognitivas a longo prazo, né? A pessoa começa, dependendo da idade, começa a ter alterações cognitivas e a gente tem que avaliar essencialmente qual que é o diagnóstico. A gente pode falar sobre causas, doutora, do TDAH? É possível identificar essas causas?
Então, ele é um diagnóstico que os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? Então, a gente não consegue identificar exatamente uma causa. A gente sabe que tem um componente genético bem importante e a gente sabe que tem algumas situações na gestação que podem ter maior risco, como o tabagismo, uso de medicamentos, podem ter maior risco de desenvolver. Crianças que nascem prematuramente, com baixo peso, também tem maior risco de desenvolver TDAH, mas a gente não consegue ter uma causa e consequência. Então, assim, teve o baixo peso, vai ter déficit de atenção. A gente sabe que crianças com baixo peso têm maior risco de déficit de atenção. Mães que usaram alguns medicamentos durante a gestação, as crianças têm maior risco de desenvolver déficit de atenção. Mas não tem exatamente uma causa, porque é multifatorial, como a maioria dos transtornos mentais. E o tratamento? A gente pode falar em uso de medicamentos, psicoterapia também. Quando procurar um profissional, doutora? A primeira coisa é, se eu tô com uma dificuldade de concentração, seja por ansiedade, seja porque eu tenho um déficit de atenção, é importante eu avaliar isso, ver esse prejuízo, para poder ter um tratamento adequado, né? Identificar os sintomas e aí fazer um diagnóstico adequado. Em relação ao tratamento, o déficit de atenção, ele é bem estabelecido. A partir dos 6 anos, a gente já pode usar medicamentos, inclusive os medicamentos estimulantes, que as pessoas têm muito medo, mas são medicamentos seguros para ser usados mesmo na infância. Então, a gente já tem todos os estudos em relação a isso, e é a primeira linha de tratamento. Mas é muito importante a psicoterapia. Por quê? Essa criança, esse adolescente, esse adulto precisa aprender a lidar, precisa ter rotina, porque a questão temporal, a gente fala que é como se o déficit de atenção fosse uma cegueira temporal. Então, eu sempre acho que vai dar tempo. Eu começo a fazer uma coisa aqui, acho que vai dar tempo, e aí eu me atraso, não consigo terminar, deixa tudo para a última hora. Então, a organização, uma rotina é importante. Os pais de crianças com déficit de atenção precisam ter um suporte para poder organizar também a vida dessa criança, porque vai ter mais dificuldade de limites, dificuldade de lidar com a frustração. Então, essa família precisa estar preparada também para lidar com isso, porque vai ajudar muito, além do medicamento que está bem indicado, e é a primeira linha de tratamento. Doutora, então a gente fala essencialmente de crianças, né, quando a gente está falando do transtorno do déficit de atenção, porque há muitos ouvintes adultos que estão se identificando com esses sintomas, não como disse a Débora, né? Tem ouvinte idoso que diz, eu não consigo ter a minha atenção presa numa leitura e desde sempre foi assim. Outros ouvintes perguntando se a utilização de muitas telas ao mesmo tempo, porque é algo comportamental, né? Se isso pode ajudar ou pode levar a um quadro desse transtorno do déficit de atenção na fase adulta. E aí eu quero aproveitar e perguntar para a senhora também se aqueles testes, a senhora mesmo citou aqui, de rede social, agora é uma febre, né, uma coqueluche desses testes para saber se você tem ou não TDAH. Convém? É conveniente fazer um teste como esse? Até quando, até que ponto ele pode indicar um sinal de alerta? Porque a partir desse sinal de alerta, a pessoa deve procurar um profissional, certo, doutora? Exatamente. Então, o teste, a gente tem uma avaliação que a gente chama de uma triagem, ele não é um diagnóstico, né? Porque, especialmente, outras situações podem também ter dificuldade de atenção. Só para vocês terem uma ideia, em relação à ansiedade, a gente tem 3 sintomas em comum: irritabilidade, desatenção e uma inquietação. Então, isso pode ser déficit de atenção, pode ser ansiedade, pode ser transtorno bipolar. Então, a gente tem que avaliar. Então, eu fiz esse teste na internet, deu que eu tenho déficit de atenção, né? Não é um diagnóstico, só quem faz diagnóstico é o profissional capacitado. É importante buscar a avaliação. E muitas pessoas adultas têm buscado a avaliação e a gente tem realmente feito diagnóstico de TDAH em adulto quando a gente tem uma história familiar. Então, a gente começa a ver nessa família, a gente consegue conversar com essa família, tem um pai, um irmão, um filho com TDAH, isso nos ajuda bastante, e uma história, a gente começa a ver lá na infância já tinha essas dificuldades. A gente pode sim fazer o diagnóstico de TDAH na pessoa que é adulta, desde que ela já tem esses sintomas antes dos 12 anos, né? Mas eu acho que a questão da informação é muito importante, a gente falar sobre esse tema, até porque crianças com TDAH crescem, né? Então, a gente sabe que a maioria das crianças vai persistir, 60% vai persistir com o sintoma. Mesmo assim, a prevalência do TDAH é de cerca de 5% na infância e até 3% na idade adulta. Então, ainda não é, se a gente parar para pensar, uma prevalência tão alta pelo número de pessoas hoje que a gente tem na internet falando que tem déficit de atenção, né? Mas é importante essa informação. Então, ficou na dúvida, busca um profissional que vai te ajudar a avaliar e até, às vezes, aplicar testes mais específicos que vão ajudar a fazer o diagnóstico e aí sim fazer o tratamento.
Luiz Gustavo, nosso ouvinte de Cotia, pergunta: como diferenciar TDAH de procrastinação? E o Roque de Caraguatatuba pergunta: o uso de celular aumenta a atividade cerebral, deixa a pessoa mais acelerada? Isso potencializa o TDAH? Então, em relação à procrastinação, a procrastinação pode acontecer com qualquer pessoa, não é um diagnóstico, né? O que é procrastinar? O nosso cérebro, ele tem uma tendência a querer deixar para depois aquilo que é desconfortável, e aí ativa o nosso centro do medo, porque a gente tem a sensação de que não vai dar conta, e aí eu deixo para fazer depois, e aquilo gera um desconforto. Então, no TDAH pode ter procrastinação, mas pode ter em outros transtornos, como na ansiedade, por exemplo, e pode não ser um transtorno. Então, a gente tem que organizar e pensar assim, o que eu posso fazer nesses próximos 5 minutos para resolver? Tenta fazer aquilo, porque aí tu vai ter uma sensação de bem-estar pro teu cérebro, de ter feito algo que tu conseguiu resolver, né? Uma tarefa cumprida é algo que gera uma sensação de bem-estar. E a outra pergunta, desculpa, Débora. Do uso do celular, que é um estímulo, né? Então Se essa celular, ansiedade isso. pode acabar estimulando também. Isso, então, a questão do celular, o nosso cérebro ele é programado para fazer uma tarefa por vez. A gente teve essa ideia brilhante de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Especialmente as redes sociais. Quando a gente está lá passando, a gente está liberando dopamina no nosso cérebro. O córtex pré-frontal, que é a nossa área responsável por essa tomada de decisão, quando eu começo a inundar ele de dopamina, eu começo a ter dificuldade de fazer essas coisas, de prestar atenção e de me desvincular dessa sensação de bem-estar. É o sistema de recompensa, né? Então, o nosso cérebro ele tem essa sensação. Se eu começo a estar ao tempo todo, tanto quanto piora o TDAH, então atrapalha mais ainda, a exposição a telas atrapalha mais ainda, quanto quem não tem TDAH, também o excesso de telas é prejudicial à nossa concentração, ao nosso foco e ao nosso desempenho. Doutora, agora então, assim, só aprofundando um pouco mais nesse tema, mas a gente vai ter que se adaptar com o tempo, né? A humanidade vai ter que se adaptar a isso, porque a tendência é que esse número de telas aumente cada vez mais e o consumo da informação seja feito numa velocidade cada vez maior, né, doutora? A gente vai ter, é igual a história da girafa, que o pescoço da girafa foi crescendo para ela conseguir se alimentar e não ser extinta, né? A teoria da evolução. Nosso cérebro vai ter que mudar com o tempo, doutora? A gente tem uma tendência à adaptação, né? Já tem alguns comportamentos, inclusive alguns estudos mostrando a questão do próprio pescoço, né? Que as próximas gerações já vão ter um pescoço mais por causa da questão do celular. Então, existe sim uma tendência à adaptação. Inclusive, tem uma coisa interessante, o TDAH, ele era característico dos povos nômades. Quando a gente vai ver essa história dos novos povos nômades, que eram pessoas que tinham essa busca por novidade, que é uma característica do TDAH. Então, essa questão da evolução, os povos nômades, quando acabava o alimento, eles iam em busca de outros, e aqueles que ficavam tinham mais dificuldade de persistir. Então, pensando nos tempos anteriores, o TDAH ele era uma forma de adaptação que muitas vezes foi funcional e trouxe benefícios para essas populações, né? Então, eu acho que essa questão da tela vai muito em relação a isso. A gente vai precisar adaptar essa exposição, só que a gente vai ter que ter um controle, né? Porque senão a gente tem uma sobrecarga mental muito grande. A questão do sono é super importante. Então, uma das coisas principais em relação à cognição, inclusive não do TDAH, mas de todo mundo, é a questão do sono. A gente precisa dormir bem, porque a maioria dos adultos que tem alguma queixa cognitiva, então dificuldade de concentração, memória, a gente vai olhar o sono dessa pessoa, normalmente essa pessoa não está dormindo bem. Então é uma coisa muito importante, e mesmo com essa questão da tela, da adaptação, a gente vai precisar continuar dormindo bem, continuar diminuindo a exposição, especialmente na hora de dormir, cuidar com a tela na hora de dormir, porque o nosso cérebro precisa do escuro para poder produzir a melatonina e a gente dormir bem. Estamos entrevistando aqui na Band News FM a psiquiatra, pós-graduada em Neurociências do Comportamento, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutora Júlia Trindade. Olha, são muitas as perguntas que chegam, viu? Nossos ouvintes estão com dúvidas, estão interessados no assunto. Tem uma bem específica aqui, deixa eu ver se eu pego o nome, é o Marcelo. Ele pergunta: gostaria de saber sobre o tratamento de TDAH sem estimulantes, se possível perguntar para a doutora. Ele fala que tem ansiedade e os estimulantes acabam deixando mais ansioso, né? Em relação ao tratamento, doutora. E aí, eu posso emendar também, Débora, aproveitar com a pergunta do Luiz, que tem 42 anos, doutor, ele diz, olha, eu fui diagnosticado há 6 meses, o primeiro psiquiatra me passou Ritalina, minha vida mudou. Porém, eu tive que mudar de médico e outros 2 condenaram o uso da Ritalina. É prejudicial mesmo?
Então, ótimas perguntas em relação ao uso dos estimulantes, né? A primeira linha de tratamento são os estimulantes, mas tem muitas pessoas que não se adaptam, quem tem ansiedade tem mais dificuldade, e até esse ano a gente não tinha opções de segunda linha no tratamento do déficit de atenção. E agora tá para chegar no Brasil, para esse segundo semestre, ainda em breve, a gente está esperando ansiosamente, a atomoxetina, que é um medicamento não estimulante, que para pacientes que têm ansiedade, tiques, porque o TDAH pode piorar os tiques, em alguns outros quadros a gente pode usar a atomoxetina. Então, para esse caso desse paciente que não se adaptou ao estimulante, pode ser uma opção. A gente tem ainda, claro, a psicoterapia, né? A gente sabe que de suplementação, a única coisa que a gente tem de evidência em relação ao TDAH é o ômega 3, então o ômega 3 indicado pelo profissional pode ser usado como um suplemento aí para melhorar o déficit de atenção, mas a gente tem uma novidade aí, então, para o segundo semestre, vamos ter uma medicação mais específica para o déficit de atenção que não é estimulante, então, um medicamento não estimulante para poder ajudar. E em relação ao metilfenidato, a Ritalina, a Venvance, são medicações seguras, tá? Então, desde que a pessoa tenha o déficit de atenção, melhora muito. Inclusive, a gente sabe que pessoas com déficit de atenção têm maior risco de morte por acidente, porque muitas vezes vai atravessar a rua sem olhar, ela vai se expor a situações muitas vezes com comportamentos impulsivos. Então, o tratamento, ele diminui risco. E a gente fala isso, inclusive, em relação à infância. As crianças que fazem o tratamento por déficit de atenção têm maior risco, por exemplo, de ter um transtorno por uso de substância, porque a gente consegue regularizar essa questão química do cérebro. Então, não tem problema usar o medicamento para tratar o déficit de atenção, pelo contrário, tá? Os benefícios são muito maiores do que os prejuízos que podem ter do uso da medicação. Deixa eu compartilhar com vocês uma história pessoal, né, da qual eu me orgulho muito. Na época eu comecei a dar aula de inglês, né, eu dava aula, dei aulas durante 7 anos, mas comecei muito nova e tive um primeiro aluno que me marcou muito, que ele tinha o TDAH. E não sabia ainda, a mãe dele estava naquela saga de tentar diagnosticar, porque ela percebia que tinha algo de errado, sentia essa falta de concentração, e ela tinha procurado os profissionais, ela estava com uma pesquisa, com um levantamento para levar para os professores, e ela levou para a escola, para o colégio onde ele estudava, entregou para, sei lá, mais de 10 profissionais, e nenhum conseguiu responder, falou que ele era normal, ninguém tinha conseguido identificar. E eu tava começando, eu era muito novinha, acho que eu tinha 17 anos, dava aula particular, assim, era aula de reforço, né, de inglês em uma escola de inglês, então eu tinha um contato mais direto com ele, era uma turma bem reduzida, às vezes era a aula particular, então somente com ele. Então eu olhava e percebia que tinha algo de diferente. E quando ela veio me perguntar e trouxe esse questionário, eu fui muito sincera e transparente. Falei sim, que às vezes ele ficava... É aquela expressão, até tem um livro que fala mais ou menos isso, né? No mundo da lua, você fala, você percebe aquele olhar distante e a concentração em outras coisas. E aí eu respondi, aquela mãe depois voltou e me agradeceu e falou: Débora, você foi a única que conseguiu identificar. Eu, assim, ganhei o dia, né? Fiquei super orgulhosa. Falei, poxa, que bom. Porque eu tinha um caso conhecido na família também. Eu tinha uma pessoa próxima que já tinha sido diagnosticada, então eu já tinha ouvido falar. Então desperta aquele olhar um pouquinho diferente. Onde é que eu tô querendo? Não quero me gabar aqui não, tá? Apesar de ter ficado muito orgulhosa daquilo, porque foi muito marcante pra mim. E provavelmente fez muita diferença na vida dele Sem e dessa dúvidas. família. E pra mim também, eu vou lembrar assim pro resto da vida. E aí queria te perguntar isso, né, doutora, como é que os professores também podem fazer a diferença? Porque a gente fala do diagnóstico, da parte profissional, da família que tem que ficar atenta, mas quem tá lá no dia a dia também, às vezes na sala de aula e fala, poxa, mas esse aluno tá distraído, presta atenção, seu filho não tem jeito, é muito agitado. Como é que pode tentar dar esse outro olhar para falar, opa, pode ter uma coisa aí que eu vou conseguir identificar, vou poder ajudar? A informação para os professores é muito importante. Inclusive, hoje tem cursos que os professores podem fazer para poder ajudar a identificar esses alunos. E eu acho que é muito importante tu falar essa história, porque o aluno que tem TDAH, que é o hiperativo, normalmente os professores identificam. Por quê? Porque ele atrapalha a aula, né? Então, é aquele aluno que tudo é ele. Ele levanta, ele conversa, ele termina antes, aí ele vai no quadro. Então, esse aluno, normalmente, os professores identificam. Qual é o aluno que normalmente não é identificado? Aquele que é o desatento, que é o quietinho,
que daqui a um pouco ele tá olhando para fora, passou um passarinho e aí ele não volta. E é muito comum com meninas, porque o TDAH nas meninas, de forma geral, é o tipo mais desatento, mais comum. Então, essa identificação é muito importante, porque normalmente o hiperativo, ele vai ser notado, dificilmente ele não vai ser percebido nessa sala de aula, né? Então, identificar e saber, lembrar que pode sim ter TDAH e não ser a criança que fala o tempo inteiro, que levanta, pode ser aquele tipo de desatento. Então, a identificação e o conhecimento é muito importante, porque vai fazer muita diferença, inclusive, porque como aquilo que tu respondeu é porque a gente precisa ter 2 ambientes para ter o critério diagnóstico. Então, uma das coisas importantes não adianta a criança ser agitada só em casa ou ser desatenta só em casa. Ela tem que ter 2 ambientes diferentes, pelo menos, para a gente poder ter esse diagnóstico. E por isso a importância dos professores fazerem essa avaliação e ajudarem, né, os pais, os profissionais desse diagnóstico. Agradecer demais aqui a participação da doutora Júlia Trindade, psiquiatra, pós-graduada em Neurociências do Comportamento, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora, como é que os nossos ouvintes fazem para encontrar a senhora? Rede social, eventualmente, quer deixar algum contato? Sim, então, eu tenho o Instagram, @doutora Júlia Trindade, podem me mandar as perguntas ali. Tem um canal no YouTube também com bastante conteúdo, tudo sobre psiquiatria, bastante conteúdo sobre TDAH também. Então, fico à disposição, podem mandar todas as perguntas que eu vou responder com o maior prazer. Excelente. São muitas, viu? Infelizmente Pode não dá enviar, tempo da gente né, fazer pra- todas. Um abraço, doutora. Até a próxima. Obrigada, bom final de semana. Pra nós. Igualmente.